telespectadores da TV Gazeta, eu sou Walter Araújo, esse é mais um programa Frequência. É um prazer estar mais uma vez com vocês aqui nessa sexta-feira, no horário de almoço, trazendo informação, divertimento, informações práticas de crescimento e autoconhecimento. Hoje nós vamos falar, uma das coisas que nós vamos falar é sobre espiritualidade e redes sociais. Então, estamos num período em que não existe mais nada escondido. Com alguns cliques você acha vídeo, informação e tudo enquanto há e-books, pessoas, pais de santo e mães de santo, TikTok e de tudo enquanto é ordem de organizações. Como se entender nesse meio? Então, a primeira coisa é entender que internet, YouTube, Instagram aceita qualquer coisa. É só ligar a câmera que está aqui passando informação como eu estou passando para vocês. Aqui em Belo Horizonte existe o SEDE, que é o Centro de Desenvolvimento Humano Integrado, e eu dirijo uma casa espiritualista universalista, digamos assim. Universalismo ele significa o quê? Ele entende que cada um na sua religião está tudo certo e que nós entendemos Deus em cada uma dessas religiões, mas que o universalista, por exemplo, pode ter um católico universalista, um kardecista universalista, um evangélico universalista, né? Nós acreditamos na existência e na misericórdia divina e que todos estão em crescimento, mas cada um com a sua crença. Eu hoje estou na Umbanda e eu estou querendo falar exatamente desse assunto, de tudo enquanto é informação que se encontra na internet, porque existem muitos charlatãs por aí. Qualquer informação que é passada, e todas essas informações muitas vezes elas vêm embanhadas dentro de um marketing, onde a pessoa, para além da mediunidade, a pessoa ela tem ali um negócio. E tendo esse negócio, ela vai trazer os medos do outro à tona. E trazendo esses medos à tona, ela vai cobrar para poder tirar. Está tudo certo. Para mim está tudo certo. Agora, quando começa preços abusivos, quando começa distorção de informações, porque geralmente quando essas pessoas, existe um modus operandi, não só na parte espiritualista, onde a pessoa tenta manipular a outra através de informações, porque baseado na informação da pessoa, uma pessoa consegue abrir as cartas, ler a história do outro e ali vai gerando informação. E o que não sabe, ele vai acreditar em tudo que esta pessoa que está fazendo a consulta está falando. Então dali é uma abertura para que desproporções financeiras, distorções de informações, manipulação de pessoas que têm uma mentalidade muito frágil. E isso não é só no meio espiritualista ou do terapia integrativa, das religiões, mas eu estou falando especificamente nas pessoas, porque tem muita busca. Tem mais de 70 milhões de pessoas que fazem consultas através da parte espiritualista. Então se tornou um grande comércio. E os cuidados nesse meio para não cair, porque tem gente que perde fortunas inteiras. Nós mesmos vimos há uns 4, 5 meses atrás uma influenciadora digital que dava-se o nome espiritualista e acabava que manipulou a cabeça da outra, mas claro, né, isso é uma criminosa, não são todos que fazem isso, até porque eu trabalho com isso, que é a terapia integrativa, mas tem a parte dos trabalhos aqui que a gente faz gratuitamente, que é do Todos Seres Divinos, que é a casa a qual falei que eu dirijo aqui em Belo Horizonte. E dentro disso,
a gente viu nessa influenciadora digital que ela tem mais, sei lá, 300, 400 mil seguidores. Ela foi extorquindo, falando que essa mulher tinha que fazer trabalhos, 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 e levou mais de 400 mil reais dessa pessoa e ainda induziu essa pessoa a matar um outro com um brigadeirão lá no Rio de Janeiro. Então, assim, claro, isso eu estou dando um exemplo de grandes proporções que é anunciado e acaba queimando o filme de todo mundo que trabalha sério nesse meio. Ainda mais em se tratando que a parte espiritualista e dos terapeutas integrativos são minoria, digamos assim. Mas, então dentro disto, a observação, o discernimento com o que está sendo falado é muito importante. Se você está passando por uma consulta, foi no terreiro, foi no centro, seja ele de qual linha for, muita atenção, porque, vamos lá, tudo vai ser medido pelo sentimento que você está procurando. E tudo que não coaduna com o bem, com o livre-arbítrio, já é um sentimento desviado. Então, muito provavelmente, vai cair e procurar uma pessoa que trabalha nessa energia de desvio, digamos assim, que para ele está entendendo que está certo. Amarração, influenciar no livre-arbítrio do outro, todas essas situações, quem está trabalhando numa linha de deixar o outro livre, não vai se prestar a esse tipo de trabalho e a esse tipo de pessoas. Então, porque se tem busca, se tem quem faça é porque tem cliente. Então tem procura. Só que isso baseado numa espiritualidade, que onde entendemos a espiritualidade é igual ao ser humano. Tem o bom, tem o ruim, não é? Então a espiritualidade também é assim. Tem guias bons, tem espíritos bons, porque assim, morreu, foi para o outro lado, vira espírito. E aí não é porque está falando que é verdade. Tudo tem que passar pelo cerne, pelo discernimento. E ali é onde muitas pessoas elas vão entrando e vão sendo manipuladas. E ali na hora que entrou, por exemplo, eu já atendi uma pessoa que ela é evangélica, só que ela perdeu lá o grande amor e ela queria procurar algum lugar para poder fazer algum trabalho, só que ela não sabia dessa diferenciação de que não pode fazer amarração. Às vezes até a pessoa fala para poder também dar uma fingir que não é culpada de nada. Mas ela, segundo ela, não sabia que a amarração era contra o livre-arbítrio. Ok. Então ela procurou uma pessoa desses aí de internet e essa pessoa começou a pegar a informação dela. E ela começou a passou nome, passou data de nascimento, passou todos os detalhes. E a cada vez essa pessoa lá à distância falava que tinha que fazer cada vez trabalhos mais caros e tipo assim, na casa de mais de 5 mil reais cada tipo de trabalho. E ainda usa o nome de entidade, de orixá, para poder fazer o medo na outra pessoa que não conhece. E aí essa mulher falou que ia parar de pagar. Então o que essa outra lá da internet fez? Falou que ia entrar em contato com a pessoa e contar para ela tudo o que foi feito. Então, isso é chantagem. Não trabalhe com esse tipo de coisa. Quem trabalha nesse tipo é como eu falei. Se quem está procurando algo que é desviado, vai encontrar alguém que faça. Então, é a pessoa que tem que medir o que é o que. Eu não estou aqui para falar o que é certo ou o que é errado. Eu estou aqui para dar a orientação. E essa orientação é para não cair na mão de chantagistas, de estelionatários espirituais, aonde pode trazer uma grande nocividade para a pessoa. E se a pessoa já achava que todo mundo era bonzinho nesse meio, e aí que ela vai tomar um trauma, né, pagando, como diz, e eles ainda chamam a pessoa de boba, a mensagem lá, você está pagando por ser boba. Então, muita atenção, porque hoje você coloca aí o algoritmo, ele vai mandando para você. Hoje todos esses, eu estava observando,
todos esses podcasts espiritualistas estão levando um nível de entrevistas que, ok, é informação, mas eu falo a qual custo? A custo de quê? Eu estou falando aí dos mais famosos, podem procurar para não parecer que eu estou criticando quem está lá, que eu não estou criticando quem está lá, mas é uma curiosidade por esse, como se fosse algo muito normalizado, o crime espiritual, sabe? Alguém que faz algo de negativo para o outro. Se ele está querendo acessar o negativo dele, ok. Não é? Essas linhas, deixa essas linhas lá para eles bem entenderem, porque tem os clientes dele, tem quem busca, como eu falei, e tá tudo certo. Agora, tem muitas pessoas que buscam sem saber também, e quando vêm já estão completamente emaranhados com aquela pessoa e causam um trauma profundo. Porque o que eu falo delete essa pessoa, pegue as mensagens e, se perder o dinheiro, vá na polícia e denuncie, faça a denúncia, porque foi a pessoa que pagou? Foi ela que procurou? Foi. Mas chantagem, pressão espiritual, colocando medo numa pessoa para tirar mais dinheiro, isso é crime. Assim também como há várias formas de manipular, porque nesse meio, quando não se tem forma, tudo é forma. Então, por exemplo, é muito possível de uma pessoa enfiar 9 verdades em uma mentira. E dali, se a pessoa já acreditou em 9, porque existe sim o acesso à leitura ao campo do outro, para quem tem essa habilidade já bem formatada, ela existe, é possível, trabalhando dentro de uma linha ética, faz assim maravilhas na vida de uma pessoa, assim também como aprisiona. É claro que não tem ninguém bobo, a pessoa pode levantar e sair, mas eu estou falando diretamente para aquelas pessoas que foram lesadas ou que estão vendo aí, vão procurar, e é tanta, como a gente fala, é tanta marmotagem que acaba que quem seria bom a pessoa conhecer uma parte espiritual que não é muito divulgada ou que não é muito conhecida por causa da sociedade, acaba sendo bloqueando essa pessoa. Mas, enfim, a pessoa vai procurar o que ela tem que procurar. Então, minha dica de hoje é esta. Como então mirar, quem procurar? Olha, a gente segue por uma linha ética dentro do livre-arbítrio. Se você quer algo sério, se você quer algo voltado ao seu... se você quer algo voltado a desenvolver seu futuro, desenvolver seu trabalho, às vezes pode ter até um trabalho mais caro, pode, porque tem locais e locais, né? Cada cultura é um local, mas que sendo um local sério, que você já tenha boas indicações, esse é o primeiro passo. Se você não conhece, é preferível deixar de lado até aparecer alguém que seja de sua confiança. E dentro disto, você dedicar e firmar seu coração numa busca. Veja, hoje tem informação, não falta informação hoje. Essa é a questão. Então, quem cai é de bobo em qualquer religião, né? Tem religião, então eu estou falando assim, religião, espiritualismo, terapia holística, porque o discurso às vezes é muito parecido, não é? Porque está envolvendo ali uma parte invisível, está trabalhando uma questão no campo do outro, e ali faça seus estudos, no YouTube tem muita coisa, né? Se você quer fazer seu estudo pessoal, antes de entender como é essa dinâmica do holístico, com o espiritual, com um terreiro, onde ir, o que dá para fazer, porque muitas vezes a pessoa fala, se você não fizer isso, sua vida não vai caminhar. Uma vez nós fomos eu atendi aqui numa feira em Belo Horizonte, uma feira conhecida, ela não tem só aqui. E aí, estava tendo alguns atendimentos gratuitos, eu estava na minha banquinha lá, no meu stand cobrado,
e uma pessoa veio até trocando as pernas, chegando perto de mim e pediu para eu poder jogar para ela. Tava jogando búzios. Eu falei, saiu o que saiu. E ela falou, não tem magia? Eu falei, olha, por aqui que eu tô vendo, não. Ela falou, não, é porque eu passei ali agora na outra banca e falou que tem uma magia no meu campo que há 10 anos, que se não tirar até tal data, eu vou morrer. Eu falei, olha, que engraçado a data, logo depois que descobre, a data de... já tem até data de validade. Você já estava 10 anos, já era para ter acontecido alguma coisa. E aí, essa pessoa fala como para esse cliente? Fala assim, ó, eu não vou te cobrar nada, eu estou só te falando. Se você não fizer, você vai morrer, mas você pode me procurar. E aí passa o telefone para a pessoa. Claro que deixa um gatilho de corte, né, para a pessoa procurá-la, e dali é onde começa. Então, quem quer ajudar, toda informação, primeiramente, ela passa dentro de uma linha ética de crescimento e liberdade. Se tem algo negativo, pode ser que tivesse algo negativo mesmo, mas a pessoa tem que ensinar, tem que indicar o que ela tem que fazer, que seja mais poder. Eu sempre falo, mais poder tem Deus. Tem algumas coisas que a gente tem que fazer mesmo, um banho de descarrego, 21 dias de São Miguel Arcanjo, e por aí vai. Tanta coisa boa que dá para fazer sem ser esse terror de primeiro aterrorizar a pessoa, que dá um quebranto espiritual na pessoa, que a pessoa às vezes dá até, é perigoso, dá até um surto psicótico numa pessoa dessa, de achar que ela está sendo perseguida por seres e, enfim, achando como se os outros fossem maior que ela. Então, vai pela mensagem clara, aquilo que soa bom ao ouvido, que é claro, objetivo e que dá uma saída. Todas essas informações a pessoa tem que dar uma saída, porque não adianta eu te falar 1 milhão de coisas boas, acertar tudo, falar o que tem de negativo, você já vai botar a fé em mim e eu também não te dar uma saída, que não seja só eu fazendo para você. Existem várias coisas que a própria pessoa pode fazer, porque ela não nasceu assim. Então, é isso, pessoal. Muita atenção a essa questão, ouvido, discernimento, autoconhecimento. Olá, Walter Araújo! Olá, telespectador do programa Frequência. Eu sou Laís Barbosa e esse é mais um episódio do quadro Consciência Metafísica. Desde muito cedo, aprendemos a nos agarrar a ideias para tentar entender o mundo e nos sentirmos seguros. No começo, são só pensamentos, simples conceitos. Mas com o tempo, algumas dessas ideias deixam de ser apenas isso e passam a ser quem acreditamos que somos. Quando uma crença vira identidade, ela deixa de ser algo que você pensa e passa a ser algo que você é. E aí, qualquer questionamento deixa de ser um debate e vira um ataque pessoal. Você não sente que estão discordando de uma opinião sua. Você sente que estão atacando você. Por isso que, em muitos casos, debater ideias não há troca genuína. As pessoas não ouvem para analisar. Elas ouvem para se defender. A reação é automática: defesa, fechamento e contra-ataque. Não é racional. O cérebro fica em alerta máximo, interpretando tudo como ameaça à sobrevivência. Para a mente, tudo que está colado à identidade é parte de quem você é. Então, defender a crença vira defender a própria vida. E é por isso que discussões sobre religião, política, ideologias e até mesmo métodos terapêuticos muitas vezes não são troca de ideias, são campos de batalha emocionais. O problema não é a diferença de opinião. O problema é que quando uma crença vira identidade, a lógica é bloqueada e a autoproteção assume o controle. Esse é um problema sério que afeta até a nossa educação.
Eu vivi isso na faculdade de psicologia. Numa aula de psicanálise, eu questionei a teoria de Freud. Não para desmerecer o trabalho dele, mas porque eu acredito que nenhuma teoria é definitiva. A professora reagiu como se eu tivesse cometido uma blasfêmia. Não parecia uma sala de aula, parecia uma seita. Para ela, questionar Freud era como questionar uma verdade absoluta. Outra experiência que me marcou muito foi com um amigo que participa dos encontros do Narcóticos Anônimos. Grupos como a NA e afins salvam vidas e são extremamente eficientes em dar estrutura para as pessoas em momentos de caos. Isso é inquestionável. Mas eu acredito que tudo na vida tem espaço para evoluir. E apresentei a minha ideia de que o grupo é muito eficiente em tirar as pessoas do vício em drogas, mas não em tratar a causa real. O que acontece nesses grupos é que a dependência química é substituída pela dependência ao próprio grupo ou a outra coisa. Tem participante que desenvolve compulsão sexual, compulsão a uma atividade específica ou a medicamentos, entre outras coisas. A causa profunda não é tocada e curada. E o só por hoje, que é o lema desses grupos, que salvou e salva a vida de muitas pessoas, se transforma na identidade dela. Ela não acredita que deixou de ser um dependente químico. Ela acredita que será para sempre e que está apenas sob controle. Isso faz com que a maioria dos integrantes se estagne e nunca dê o próximo passo para a cura total da dependência. Quando eu apresentei a ideia, ele reagiu de forma agressiva. Aquele sistema já é parte da identidade dele. Então questionar se ainda faz sentido ou se é hora de avançar é quase impossível. É por isso que é tão difícil conversar com aquele seu amigo esquerdista ou de direita. Ou mesmo algum amigo religioso. Eles não falam eu sou praticante da Umbanda ou eu pratico o catolicismo. Eles falam eu sou umbandista, eu sou católico, eu sou evangélico. E os fanáticos por futebol? Eu sou cruzeirense, eu sou atleticano. Mas o pior mesmo acontece com quem se identifica com uma doença ou emoção. Talvez você se identifique com esse. Eu sou ansioso, eu sou nervoso, eu sou estressado, eu sou tímido. Nessas frases, não há apenas uma descrição, há um rótulo colado ao eu. E quando o rótulo está colado ao eu, aquilo vira uma sentença. A pessoa acredita que é imutável. E qualquer informação contrária não é recebida como um dado para análise, é encarada como uma ameaça. O corpo e a mente reagem como se precisassem lutar ou fugir. Tudo que confirma a crença é aceito. Tudo que desafia é ignorado, ridicularizado ou atacado. É como um antivírus interno que bloqueia qualquer dado incompatível. Metafisicamente, quando a identidade está colada numa crença, questioná-la é como puxar um fio que mantém o tecido do eu costurado. Por isso, mudar uma crença e identidade exige mais do que bons argumentos. Exige abrir brechas emocionais e vivenciais para que a pessoa perceba que ela é muito maior que qualquer rótulo. Existem algumas fórmulas bem eficazes de dissolver essa resistência sem confronto direto. Por exemplo, trocar o eu sou por eu estou ou eu pratico, isso reduz a rigidez da identidade. Acrescentar o e também no lugar do ou amplia o campo sem exigir abandono imediato do rótulo. Ou então, criar experiências contrárias antes da argumentação, porque aí a emoção abre a porta para a lógica. Usar perguntas de expansão, não de ataque. Esses são convites à reflexão que ativam o pensamento crítico sem acionar a defesa automática. Questionar tudo que achamos que sabemos pode ser cansativo, mas sem isso não crescemos, não amadurecemos e não evoluímos. Não questionar as suas crenças é o caminho certo para o fanatismo ou para a morte. Pesado, né? Mas é isso mesmo. Como disse sabiamente o pai da constelação familiar Bert Hellinger, a busca por estabilidade é a busca pela morte. Isso porque viver é estar aberto a experimentar, errar, revisar, mudar. É no movimento que a vida acontece.
Quando tentamos congelar a vida na segurança, nos desconectamos dela e paramos de viver. A única certeza que temos na vida é a mudança. É apenas a sua ânsia por estabilidade que te impede de mudar, crescer e evoluir. E principalmente, compartilhar ideias. Se libertar não é destruir todas as suas crenças. É descolar a sua identidade delas. É entender que crença é ferramenta, não lei. Que você não é suas ideias. Você é a consciência que as observa, experimenta e tem poder de mudá-las. Quando você entende isso, questionar deixa de ser autoaniquilação. Surge a liberdade verdadeira, a de se transformar sem medo de deixar para trás o que não serve mais. Então eu te pergunto, o que você hoje defende com unhas e dentes, mas se olhar bem fundo, talvez defenda só por medo de quem seria sem isso? Se essa pergunta te incomodar, celebre. É aí que está a sua próxima libertação. Esse foi mais um episódio do Consciência Metafísica. Vejo você semana que vem. Até lá! Quer se aprofundar ainda mais no universo da metafísica e transformar sua vida? Acesse minhas redes sociais no Instagram e YouTube. Olá pessoal, tudo bem? Você sabia que nós somos regidos por leis universais desde o Antigo Egito a todas as antigas egrégoras que passaram no planeta e que tinham como principal observação o universo, as suas leis, o crescimento das plantas, dos animais, o tempo de outono, inverno, primavera, verão? Perceberam também que além dessa energia que regem os ciclos, também existiam 7 leis universais que foram muito bem trazidas por Hermes de Trismegisto, que são as 7 leis que nos regem, onde a primeira dela é o mentalismo, que tudo é a mente, ou seja, tudo aquilo, se nós pensamos negativamente o dia inteiro, se nós só direcionamos a angústias, a neuras, a processos que não nos vão levar à evolução, nós só vamos passar a enxergar aquilo. E aquilo vai passar a ser co-criado no nosso destino. Por isso que nós falamos que tudo é a cocriação e somos co-criadores também da energia universal. Então, a partir do momento que, dentro dessa lei, para aprendermos a trabalhar o nosso destino melhor, trabalhar a nossa vida, mudar o nosso destino, um exercício simples é mentalizar toda manhã os nossos sonhos, aquilo que queremos para o dia, aquilo que queremos mudar e trabalhar essa energia da cocriação positiva para que estejamos na luz observando a sombra e não na sombra procurando a luz. A segunda lei é a lei da correspondência. Tudo aquilo que eu tenho dentro de mim, eu reflito no mundo externo, ou seja, o equilibrar o interno para que o externo também se equilibre. Se eu trago só conflito dentro de mim, eu também vou criar e co-criar conflitos do meu interno no meu externo, e eu vou atrair confusões e situações negativas em todas as áreas. E sendo correspondente, também vou me dar com pessoas, situações que também trazem esse tipo, que vão corroborar com o meu ponto de vista e aumentar ainda mais essa sensação do que eu acredito que é o interno. Então, um exercício de usar a mente para a cocriação positiva com a primeira lei, na segunda lei com a correspondência, eu entender observar o que está acontecendo no meu entorno de repetitivo, negativo e perceber o que corresponde dentro de mim, porque eu só consigo observar no outro aquilo que eu tenho dentro. A terceira lei é a lei da vibração. Tudo vibra, nada no universo está parado, tudo tem um peso, tudo ocupa um tempo e espaço.
E se eu vibro em alta vibração, se eu busco, eu não estou dizendo para ter uma positividade tóxica, mas também se manter só no negativo, vibrará correspondente a e vai parar em tal dimensão. Onde estiver seu coração, estará o seu tesouro. Então, treinar boas vibrações, elevação, verdadeiramente num processo de transformação para que você seja levado, levada aos caminhos que você quer, como um objetivo de vida, como um sonho. Nada vive sem objetivo. E simplesmente as coisas também por inércia ficam muito tristes. Então, vibre no alto, vibre na alegria, vibre no amor, porque sensação de culpa e medo paralisam. E como nada está parado, isso em algum momento pesa e juntamente as outras leis vão te levando de uma forma ou de outra a um processo de evolução e movimento. A quarta lei é a lei da polaridade. Tudo tem dois lados. Um problema já traz em si a própria solução. Um relacionamento amoroso que termina, ele já traz num outro polo desse sofrimento e desse problema o renascimento pessoal para reavaliar as emoções, crescer e a vida continuar. Então, nada nesse plano aqui, nada no planeta Terra é único e exclusivo. Nós temos, nada aqui é uno. Aqui tudo tem o yin e o yang. E transformar esses polos, transmutar as emoções, transmutar as situações. Aconteceu logo alguma coisa, já levar o olhar para o outro polo disso, de como resolver, continuar e mudar. A quinta lei é a lei do ritmo. Tudo aqui na Terra tem um fluxo e um refluxo. Então não é porque está passando uma fase negativa que tudo é negativo, que tudo é ruim. Faz parte da aceitação e do entendimento para que você haja com consciência e consiga se movimentar dentro do que está acontecendo. Os indianos chamam de respiração de Brahman. Tem a respiração, tem um momento em que há um momento de expansão, e nesse momento de expansão é como diz o mar está para peixe, e tem um momento em que ele está para dentro, está introspectivo, está reflexivo. E aí é o momento de se alinhar ao que está ocorrendo. Na lei de causa e efeito, que é a sexta lei, ele traz o conceito para a gente de que tudo que se planta se colhe. E às vezes a pessoa fica pensando, mas eu sou uma pessoa boa, por que eu não estou colhendo? Então tem que olhar as outras leis. As outras leis, elas também têm o seu polo positivo e o polo negativo. E fora tantos outros conceitos que influenciam, mas com essas 7 leis nós trabalhamos e alinhando com elas, despolarizando, saindo da energia de revolta, mas tem que trazer do entendimento para entender de onde esse fluxo está levando, nós conseguimos trabalhar, porque de forma favorável a lei de causa e efeito para nós. Porque se eu jogo positivo, eu tenho que receber o positivo. E se as outras leis estão em equilíbrio, o efeito ele tem que ser positivo. Então também reclamar todos os dias é pedir, que reclamar é pedir 2 vezes. E a reclamação ela gera um estado de escassez, aonde trava a energia de entender até o que plantar agora para receber daqui a pouco. A 7ª lei é a lei do gênero, ou seja, o yin e o yang. Olá, Walter Araújo! Olá, telespectador do programa Frequência. Eu sou Laís Barbosa e esse é mais um episódio do quadro Consciência Metafísica. Hoje eu vou te explicar por que você assiste todos esses vídeos do Cortella, da Lúcia Helena Galvão e de tantos outros pensadores e nada muda na sua vida. Você até se emociona, salva, compartilha com os amigos, mas no fundo continua a mesma pessoa.
vivendo os mesmos conflitos, sofrendo com as mesmas dores. Se você não fizer o que eu vou explicar agora, você vai continuar acumulando conhecimento sem conseguir colocar uma vírgula em prática. Hoje eu vou falar sobre o que Jung chamou de sombra. A sombra é tudo aquilo que você reprime, rejeita ou nega em si mesmo. Não só sentimentos, mas ideias, atitudes, comportamentos, tabus, preconceitos. É tudo que você esconde dos outros, mas principalmente de si mesmo. Mas não encare a sombra como um detalhe psicológico. Sombra não é uma metáfora bonitinha. Ela é uma energia viva, que não admite ser contida. Quanto mais você tenta reprimir, mais ela comanda a sua vida. A sombra não fica parada, ela emerge. E quando emerge, se manifesta como problemas profissionais, financeiros, amorosos, familiares. Sabe esses problemas de saúde que você tem? É a sombra. Ela que faz isso. Ela faz de tudo para chamar sua atenção. Olá, Walter Araújo. Olá, telespectador do Olá, Walter Araújo. Olá, telespectador do programa Frequência. Eu sou Laís Barbosa e esse é mais um episódio do quadro Consciência Metafísica. Hoje eu vou te explicar por que você assiste todos esses vídeos do Cortella, da Lúcia Helena Galvão e de tantos outros pensadores e nada muda na sua vida. Você até se emociona, salva, compartilha com os amigos, mas no fundo continua a mesma pessoa, vivendo os mesmos conflitos, sofrendo com as mesmas dores. Se você não fizer o que eu vou explicar agora, você vai continuar acumulando conhecimento sem conseguir colocar uma vírgula em prática. Hoje eu vou falar sobre o que Jung chamou de sombra. A sombra é tudo aquilo que você reprime, rejeita ou nega em si mesmo. Não só sentimentos, mas ideias, atitudes, comportamentos, tabus, preconceitos. É tudo que você Olá, Walter Araújo. Olá, telespectador do Olá, Walter Araújo. Olá, telespectador do programa Frequência. Eu sou Laís Barbosa e esse é mais um episódio do quadro Consciência Metafísica. Hoje eu vou te explicar. Um ser racional não perde o controle. Quando isso acontece, é porque existe uma sombra gigantesca no inconsciente da pessoa, que foi ativada por um gatilho. Para resolver isso, é preciso integrar a sombra. Integrar é um ato sutil e poderoso. Integrar não é reprimir e também não é explodir. É reconhecer a força por trás daquele sentimento, entender de onde ele vem e, principalmente, escolher o que fazer com ele. A raiva, por exemplo, tem uma função importantíssima. Ela mostra os limites que foram invadidos, mostra onde você precisa se proteger e o que precisa ser transformado. Quando integrada, a raiva vira assertividade, vira clareza, vira força de ação. É o que te permite dizer não quando é necessário. Olá, Walter Araújo. Olá, telespectador. Como disse Jung, ninguém se torna iluminado por imaginar figuras de luz, mas sim por tornar consciente a própria escuridão. Olá, Walter Araújo. Olá, telespectador do
Olá, Walter Araújo! Olá, telespectador do programa Frequência. Eu sou Laís Barbosa e esse é mais um episódio do quadro Consciência Metafísica. Hoje eu vou te explicar por que você assiste todos esses vídeos do Cortella. Essa é uma forma da sombra trabalhar para que você veja o que precisa ser visto. Integrar a sombra é um ato de honestidade radical consigo mesmo. É sair da ilusão de que você é feito puramente de justiça, bondade e honestidade. E admitir que dentro de você também existe raiva, ciúme, orgulho, desejo, inveja, egoísmo. Mas sem sentir que tudo isso faz de você uma pessoa ruim. Ela te faz humano. O problema nunca foi sentir, mas o que se faz com o que se sente. E negar ou se identificar cegamente não é o caminho. Quem reprime se finge de santo, mas vive doente por dentro. Quem explode se finge de autêntico, mas perde o controle e destrói a si e aos outros. Quem integra, esse sim, transforma cada força da sombra em potência de vida. Só que para chegar nesse nível, você vai ter que colocar muita coisa reprimida para fora. Esse processo se chama catarse e não é agradável. É extremamente desconfortável, doloroso e pesado, mas é necessário. Esse processo de limpeza interior é contínuo e leva tempo. Terapias breves são extremamente eficientes em causar catarses profundas. Com o devido acompanhamento, você consegue diminuir o tempo da dor e acelerar o processo de consciência. Mas quando pessoas escutam isso, sabe o que elas fazem? Fogem. Criam uma agenda de compromissos sem fim para não ter tempo de pensar. É um mundo de distrações, tudo para fugir da própria sombra. E assim, o verdadeiro trabalho de integração nunca acontece. Você que acredita que gritar, bater e xingar é um ato de coragem e força, tenta olhar para dentro com honestidade, assumindo a responsabilidade pelo que encontrar lá para você ver. Isso sim é coragem e força. Sem essa coragem, é impossível falar em liberdade interior. Felicidade, então? Esquece. No fim, a questão é simples. Ou você ignora a sombra, ela te controla e te leva direto para a cama de um hospital, ou você encara, integra, assume o comando da sua vida e guia ela rumo à verdadeira felicidade. A escolha sempre foi sua. Esse foi mais um Consciência Metafísica. Vejo você semana que vem. Até lá! Quer se aprofundar ainda mais no universo da metafísica e transformar sua vida? Acesse minhas redes sociais no Instagram e YouTube. E hoje nós vamos falar de um assunto que é muito comum dentro da terapia integrativa. Todo mundo está buscando a frequência do dinheiro. Quem não o quer, não é mesmo? Então, primeira coisa, a frequência do dinheiro, ela está intimamente ligada à liberação de sensação de escassez e da sensação de culpa. Porque a escassez, ela é a energia que, mesmo que a pessoa tenha 1 milhão, 2 milhões, 10 milhões na conta, parece que a pessoa é um eterno mendigo. A pessoa parece que está sempre com o mundo devendo ela. Conhece as pessoas que acham que todo mundo deve a elas? Eu que deveria ter feito algo, o outro que deveria ter feito algo, e a pessoa mesmo nunca faz algo por ela mesma. Porque essa sensação de escassez traz a sensação de que os outros a estão devendo. A sensação de culpa, ela trava a energia do merecimento. Quando a pessoa vai ganhar uma boa promoção, de fazer uma viagem, de seguir sua vida normalmente, com prosperidade, com prazer pessoal, está muito ligado à energia do aceitar receber. Geralmente a sensação de culpa faz as pessoas doarem demais, como se fosse uma pessoa boazinha.
mas deixando de que elas deixem de fazer o que elas têm que fazer e a pessoa carrega o peso dela. Ou seja, então a pessoa deixa de olhar para a própria vida e começa a se responsabilizar pela responsabilidade dos outros. E aí é onde trava visão de futuro, aonde trava novos negócios, aonde trava esse fluxo que é natural, porque às vezes algumas pessoas falam por questões religiosas, algumas pessoas falam, eu não vou aceitar o dinheiro porque biblicamente ou espiritualmente, não, o dinheiro também ele é uma energia de fluxo. E ele, sendo um fluxo, ele é uma energia ele é uma energia neutra. Você é que vai dar a energia para ele. Então ele é neutro, ele compra algo, ele movimenta algo. E no sistema capitalista que vivemos é um sistema de vida. Não tem como escapar do sistema capitalista. E trabalhando essa sensação de culpa, sensação de escassez, que barra a sensação de merecimento, de pertencimento, isso também acaba barrando a noção de missão de alma, aquilo que a pessoa gosta de fazer. Às vezes a pessoa está trabalhando fechado de 8 da manhã a 8 da noite num local, mas também não se presta a olhar aquilo que ela gosta, que seja fazer um crochê, que seja fazer uma comida para poder vender, que seja fazer um artesanato, que seja abrir em sociedade uma quitanda, enfim. Hoje se fala muito, se briga muito, né, sobre política, escala 6 por tanto, 5 por tanto, mas a gente não escuta nenhuma dessas redes falarem sobre incentivar as pessoas a fazerem aquilo que ela gosta, que muitas vezes passa por um trabalho individual. Porque o sistema ele só se mantém assim porque as pessoas se mantêm conectados a ele. Eu sei, não é fácil se desconectar. Mas para quem está vendo aí do outro lado da tela, procure áudios que tragam essa energia da prosperidade, que tragam essa energia da conexão pessoal com o seu objetivo, o seu valor pessoal, que estará intimamente ligado ao quanto você aceita receber do universo. Olá, telespectadores da TV Gazeta. Esse é mais um programa Frequência. Eu sou Walter Araújo e é um prazer estar mais uma vez aqui com vocês. Hoje nós estamos em Caeté, cidade histórica de Minas Gerais, uma cidade acolhedora onde fé, natureza e uma boa comida se apresentam com aquela hospitalidade mineira. Então, vamos apresentar para vocês hoje. Sejam bem-vindos. Em Minas Gerais, as praças têm uma relação quase que afetiva com as pessoas da cidade. É o coração da cidade, é onde as pessoas comemoram, tomam decisões políticas. E aqui em Caeté, inclusive no dia 15 de agosto, teremos a comemoração da padroeira da cidade, a Nossa Senhora de Bom Sucesso. E mantendo as tradições mineiras, esta praça, e com todo o seu conjunto arquitetônico, é tombado pelo patrimônio histórico. As praças como símbolo de convivência, tradição, fé e, claro, o coreto. A constelação nos leva a excelentes lugares, conhecendo excelentes pessoas. Foi nessas constelações aqui em Caeté que eu conheci Thaís Mara. Vai falar um pouco pra gente sobre a ação da constelação na vida dela e também sobre o trabalho dela. Olá pessoal, eu sou a Thaís, prazer. Então, eu comecei na constelação quando eu estava passando por um processo muito intenso de ansiedade e trouxe muitas melhorias para minha vida. Hoje eu consigo controlar melhor as minhas emoções, trouxe muita abertura de caminho para mim também. E hoje, inclusive, graças à constelação, eu tenho muita calma, tranquilidade, sabedoria para guiar o meu próprio negócio. Que eu tenho um consultório de fisioterapia aqui em Caeté, onde eu trabalho com atendimentos e com pilates também.
Ótimo, então venham para cá, também tem muita saúde e bem-estar aqui em Caeté. Entre os seus tesouros arquitetônicos, a igreja matriz de Nossa Senhora do Bom Sucesso, a capela Nossa Senhora do Rosário, contam histórias que atravessam o tempo. E também aqui em Caeté não é somente de história que se vive, também é para quem gosta de turismo. No alto da serra, a 1.746 metros de altura, está o Santuário de Nossa Senhora da Piedade. Lá de cima a vista é de tirar o fôlego, um verdadeiro mar de montanhas que muda de cor ao longo do dia. E para os aventureiros, cachoeiras, trilhas completam toda a visão para quem gosta de uma grande aventura. No coração das Minas Gerais, ergue-se um dos principais monumentos do Barroco mineiro, a Igreja Matriz de Nossa Senhora do Bom Sucesso. Sua história começa em 1724 e a fachada que vemos hoje foi terminada em 1752, com um projeto atribuído a Manuel Francisco Lisboa, o pai de Aleijadinho, e com a construção de a fachada imponente com frontão ornamentado e torres simétricas é um convite à contemplação. Ao entrar, o visitante é envolvido pela talha dourada exuberante, altares laterais harmoniosos e um altar-mor em estilo Dom João V, obra do entalhador José Coelho de Noronha. O teto, em abóbada pintado em perspectiva, cria a sensação de infinito e a luz natural ressalta a imagem da padroeira. A matriz de Nossa Senhora do Bom Sucesso é considerada a primeira grande manifestação do rococó religioso em Minas Gerais. E há um detalhe especial: um dos altares pode ter sido o primeiro trabalho religioso do jovem Aleijadinho. Tombada pelo IPHAN em 1938, a igreja passa por cuidadosas restaurações, preservando cada detalhe para as próximas gerações. Estamos aqui no tradicionalíssimo Rei da Cocada com o Gismar. Então, Gismar, tem quanto tempo que você está aqui? Esse ano nós estamos fazendo 38 anos de sabor e tradição, adoçando a vida do povo caetense, viu, gente?
faço convite para você que está em casa aí, para fazer parte, né, de mais um evento festivo da cidade de Caeté. Gente, é o melhor do estado de Minas Gerais. Não perca, viu, gente? Comida cocada é maravilhosa. Sejam bem-vindos. Está bem aqui do lado da Igreja da Matriz de Nossa Senhora do Bom Sucesso. Aqui em Caeté se tornou um grande polo de constelação familiar. E um desses polos aqui é no espaço de Jussara e Sandra, aonde é um grande espaço de cura. Seja bem-vindo, Sandra, seja bem-vindo, Jussara. Fala um pouquinho do espaço de vocês. Já com esse trabalho da constelação acontecendo aqui na cidade de Caeté, vai fazer 4 anos em outubro, agora de 2025. Estamos sendo prestigiados pelo nosso amigo Walter Araújo, que trouxe a constelação para a nossa cidade de Caeté e vem curtindo, que muitas pessoas já estão sendo presentes nas nossas constelações. Espero que isso possa expandir, crescer e trazer muitas outras pessoas para poder estar participando da constelação junto com o nosso amigo Walter Araújo. Siga o nosso Instagram, Massoterapia JS. As constelações acontecem todos os primeiros domingos do mês. É só entrar e divulgar para a gente também esse trabalho maravilhoso na qual o Walter vem fazendo há muitos anos e trazendo muitas curas e muitas respostas para as pessoas de Caeté. Então, pessoal, venham para Caeté, venham visitar, venham participar da cidade, que é um local muito especial, um local de paz, espiritualidade, alimentação, aventura e muita terapia integrativa. Um abraço, pessoal. E também quem vem participar hoje diretamente no nosso quadro, Laís do Consciência Metafísica. Seja bem-vinda, Laís. Olá, pessoal, boa tarde a todos. Hoje eu vim aqui em Caeté porque ficou famosa essa constelação familiar daqui. Eu participei de uma e fiquei encantada. O resultado é maravilhoso. Eu vejo que as pessoas, elas realmente saem diferente de como elas entraram, né? É uma prática que traz muita harmonia, muito equilíbrio para as pessoas. E eu vejo como que elas estão se sentindo cada vez melhor com isso e está lotando cada vez mais. Então venha participar você também e transforme a sua vida. Aquilo que está te pesando, está te incomodando. É uma boa dica.